2 Timóteo 2, versículos 20 a 22. Em algumas casas abastadas, casas de granfino, de ricos, há vasilhas feitas de ouro e de prata, bem como algumas feitas de madeira e de barro. As vasilhas caras são usadas para ocasiões especiais. Quem é dona de casa aí sabe, a prataria especial se usa em ocasiões especiais, final de ano, quando recebe visita assim por quem se tem um grande respeito, aí se coloca aquela prataria, aqueles talheres mais bonitos, mais caros. Paulo era um bom dono de casa, ele sabe do que está falando. As vasilhas caras são usadas em ocasiões especiais, e as vasilhas ou vaso barato são usados no dia a dia. Se você, Timóteo, ficar afastado do pecado, será como uma dessas vasilhas ou um desses vasos feitos do mais puro ouro, a melhor da casa, de tal maneira que o próprio Cristo poderá usá-lo para toda boa obra. Fuja dos pensamentos impuros da mocidade. A sua versão talvez diga paixões. Paixões aí não é uma referência a namoro, paixão aí é uma referência a desejos ardentes, descontrolados. Seja pelos amores românticos, seja pelo dinheiro, seja pela curtição juvenil, Paulo está dizendo, te afasta dessas coisas. Fuja desses pensamentos impuros da mocidade e aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Tenha fé, amor e paz. E atenção para essa última expressão na Nova Bíblia Viva. Sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm coração puro, e todos dizemos: meus jovens irmãos, minhas jovens irmãs, se você estiver com o seu bloco de anotação e sua caneta, anote uma informação acerca do nome Timóteo. É oportuno trazermos essa informação agora dentro do texto que acabamos de ler. O nome Timóteo é formado de duas palavras gregas. Time, é time mesmo, como se diz hoje, time de futebol. T-I-M-E, time. Que significa honra. A palavra time é de origem grega, significa honra. E a palavra theos, essa vocês sabem o que ela significa. De origem grega, a palavra theos significa Deus. Então, time, honra, theos, Deus. Juntando time, theos, deu Timóteos em grego. Quando se translitera para o português, fica Timóteo. Que significa? Aí tem duas possibilidades para o significado do nome Timóteo. Timóteo pode significar aquele que honra a Deus, ou aquele que Deus honra. Mas sabe o que eu penso? Não é uma coisa ou outra. O nome de Timóteo comporta os dois significados, por uma razão muito simples. Quem honra a Deus é honrado por Deus, e Deus só honra quem lhe honrou primeiro. Então o nome Timóteo, não sei se de repente no meio aí tem algum rapaz com esse nome, um nome bonito, de significado profundo. O nome Timóteo significa tanto honrar a Deus, como, em consequência, ser honrado por Deus. E por que, para além de uma mera curiosidade, eu trago essa informação? É porque observe o que Paulo diz, e eu penso que Paulo está fazendo um trocadilho. Quando Paulo diz, Timóteo, se você se afastar da impureza, se você se afastar de tudo aquilo que é pernicioso para a sua moralidade, para a sua integridade espiritual, o contexto aí do capítulo 2, Paulo está falando de discussões, de brigas, de contenda de palavras.
Mas claro, de forma muito mais abrangente, em toda a ampla carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, todo o amplo contexto, isso significa romper com tudo que não presta. Sejam as contendas, seja o que ele diz logo em seguida, as paixões desenfreadas da juventude. Se você se apartar disso, Timóteo, e não é fácil, porque se apartar da tentação não é fácil, especialmente quando é uma área que a nossa velha natureza gosta. Vencer a tentação não é fácil quando é uma área que nós sentimos algum gosto, algum prazer. Mas Paulo diz, se você se apartar, se você ousar dizer não ao pecado, você vai fazer valer o significado do seu nome. Você vai estar honrando a Deus. E Deus, por consequência, honrará você. Mais do que um nome bonito, que fala de honra, Timóteo, e que fala de Deus, Timóteo, na prática, no cotidiano, na forma como você lida com as moças, com os rapazes, com os mais velhos, com os mais jovens, na forma como você lida com o dinheiro, com os ricos, com os pobres. Se você honrar a Deus, preservando-se livre de tudo que pode lhe corromper, intelectualmente, moralmente, espiritualmente, a bênção do Senhor estará sobre sua vida. Deus lhe honrará. E você estará preparado por Deus para servi-lo aonde quer que Ele queira lhe colocar. Quem está me entendendo, diga amém. Moças e rapazes, servos e servas de Deus, esta última ministração é um convite a rompermos com velhos paradigmas, modelos, estruturas de comportamento que não agradam a Deus, que ofendem a sua santidade e que também prejudicam o nosso desenvolvimento espiritual, moral, e por que não dizer intelectual e social, porque afinal de contas o pecado é uma chaga tão terrível, mas tão terrível, cujas implicações não afetam só a nossa espiritualidade. O pecado, quando praticado e alimentado, afeta nossa mente. Nosso desenvolvimento cognitivo é prejudicado quando nossa mente está poluída espiritualmente. E eu sei que vocês sabem disso. Quer prova? Quando nós alimentamos o pecado na nossa mente, a gente não lê a Bíblia direito, nem tem interesse pela leitura. Eu acho que foi Leonardo Ravenhill quem disse: ou a Bíblia te livrará do pecado, ou o pecado te livrará da Bíblia. Mas não é só a espiritualidade não. Quando você alimenta o pecado na mente, você sente dificuldade até mesmo de se desenvolver nas áreas mais corriqueiras da vida, nos estudos seculares. A relação com a família é afetada quando o pecado chega, quando o pecado é descoberto. A família fica inquieta, fica perturbada, a mãe desgostosa, o pai desgostoso. A sociedade é perturbada. Vocês não vejam como a sociedade é perturbada pela delinquência, pelas drogas. Quer dizer, o pecado não deixa nada de bom. Desde o Éden, Deus disse: Adão, maldita é a terra. O que é que a terra tem a ver com o pecado de Adão? Nada. Mas o pecado, Deus, para dar provas de que o pecado é uma força desoladora que afeta não só o homem pecador, mas afeta tudo em sua volta. O pecado tem uma força cósmica terrível. O pecado é terrível. O pecado não só deforma o homem pecador, o pecado deforma a criação. O pecado deforma a natureza. O pecado transformou o mundo de um paraíso que era para ser em um lugar de guerra, de ódio, de fome.
de infidelidade, de injustiça, de traição, de morte. É por isso que Deus vai precisar transformar tudo, tirar tudo, fazer um novo céu e uma nova terra. E é por isso que o pecado receberá a terrível condenação. Por que foi que Deus castigou o seu próprio Filho, unigênito, na cruz do Calvário? Em meio a tanta dor, em meio a tanta vergonha, o corpo seminu. Por que Jesus Cristo passou por tamanha vergonha, por tamanha dor, por tamanho sofrimento? Senão porque o pecado é gravíssimo. O pecado é terrível. A cruz é pedagógica. A cruz nos ensina que o pecado é desolador. Eu não sei se você parou para perceber, mas o pecado afetou o céu. Não que o céu ficou impuro, pelo amor de Deus, não entenda. De forma alguma o céu ficou impuro. Mas o pecado afetou o céu ao momento em que do céu precisou descer o próprio Filho de Deus para vestir pele humana, para sofrer os horrores da cruz. Ele precisou encarnar, e a encarnação dele é permanente. Porque aquele que desceu do céu para virar homem não deixou de ser Deus quando virou homem, quando se fez homem, mas subindo ao céu outra vez, ele não deixou de ser homem, ele continua sendo homem no céu. Aliás, Cristo é uma celebridade no céu, vocês sabem, né? Cristo é uma celebridade, ele é diferente de tudo e de todos no céu. Ele é Deus como o Pai é Deus, ele é Deus como o Espírito é Deus, ele é homem como nós somos homem, e seremos redimidos e estaremos para sempre com ele. Mas Jesus é diferente de tudo e de todos, até mesmo do Pai e do Espírito Santo. Por quê? Porque o Pai não tem corpo físico, o Espírito Santo não tem corpo físico, apenas Jesus tem corpo físico. Aliás, diga-se de passagem, Jesus é o único que é ao mesmo tempo Deus e também homem. E a humanização de Cristo é uma consequência de quê? Da realidade do pecado. Ele só se humanizou para, como homem, derrotar o pecado dos homens e poder justificar os homens desse pecado. Então eu digo e repito, sem nenhum constrangimento, sem nenhum medo de errar, o nosso pecado aqui na terra, de alguma forma, é tão grave, mas tão grave, que afetou até mesmo o céu. Paulo então vem e diz: se afaste, rompa. E eu sei que você gosta, eu sei que você não quer romper, porque dizia Jair Pires na década de 90, o pecado não dói. O pecado não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecariam. Por que pecamos? Porque o pecado é como um doce, é como um pirulito para uma criança, é como pipoca para um garoto, é como um sorvete. Agrada, mas deixa diabetes na alma. Agrada ao paladar, mas deixa doença no corpo. O pecado é agradável no momento que se pratica. Aliás, foi por julgar o fruto proibido, que em si mesmo não era pecado, mas comê-lo era sim pecado de desobediência contra uma ordem explícita de Deus. Mas foi por ver que era agradável aos olhos que Eva foi lá e comeu e entregou para Adão também comer. Se ela olhasse e dissesse: que fruto mais feio, ou se Eva tivesse provado: eca, que gosto ruim, ela teria jogado para lá, ela não teria entregue nem para Adão comer. E aí eu não sei como é que teriam sido os desdobramentos disso. Depois procura os teólogos aqui da igreja, pastor Djalma, professor Ronaldo, irmã Givonete, e pergunte a eles como é que teria sido se só Eva tivesse comido o fruto proibido e Adão não tivesse comido. Se Adão tivesse dito não, o que é que teria acontecido? Aí, os desdobramentos disso eu não sei. Alguém até disse para mim certa vez: se só Eva tivesse comido o fruto proibido e Adão não, Jesus Cristo teria vindo para morrer só por Eva. Isso me parece muito romântico. Não sei se seria bem assim. Mas Adão come o fruto que Eva lhe ofereceu, porque ambos concluíram que era agradável.
Não é assim o pecado? Convidativo? Você está lá preparando o seu TCC, fazendo suas pesquisas no Google, de repente aparece uma telazinha, os chamados hiperlinks, de uma infeliz, uma endiabrada. E você diz: eu não chamei essa sujeita, de onde ela apareceu? Se quiser falar comigo ou fazer outras coisas mais, clique aqui. Sabe o que é isso? É o inferno abrindo uma janela na tela do seu computador, te convidando para descer aos poços mais lamacentos de imoralidade. E nessa hora, a decisão está contigo. Desce ou não desce ao poço lamacento da imoralidade? Mas o diabo está te oferecendo algo, e ele muitas vezes oferece prometendo sigilo. Porque o diabo é um canalha, me permitam a expressão. O diabo é um canalha, um mentiroso. Ninguém vai saber, vai ficar só entre nós. Manda aí a foto, manda um vídeo. Está programado para apagar a conversa depois de 24 horas. Aí antes das 24 horas, o grudento, depois que você consumou o pecado, ele vai lá e joga no ventilador das redes sociais. Um bandido vem, rouba o celular, vê as imagens e diz: pronto, vou distribuir isso para o mundo inteiro. E aquilo que a princípio parecia ser tão prazeroso, acaba deixando o quê? Sabor amargo. A fornicação de um jovem casal solteiro é agradável quando se pratica, mas o que deixa depois você não culpa? Gravidez indesejada, casamento tendo que ser feito às pressas, isso quando aceita casar, porque muitas vezes a moça vai ter que se virar para criar esse menino sozinha, porque o bonitão das tapiocas, que na hora achou tudo muito bom, agora não é homem suficiente para assumir a paternidade. Se tivesse fugido quando a tentação veio, tudo isso teria sido evitado. Aí vai casar às pressas, sem trabalho, sem estrutura física, psicológica, familiar, financeira. E aí o problema está armado 5 anos depois. Muitas vezes quando casa já está separando. Por quê? Porque não foi um casamento celebrado com as bênçãos de Deus, dentro do tempo de Deus, do jeito de Deus. Mas Deus esta noite está dizendo: eu tenho um casamento de princesa para você. Eu não quero colocar um canalha para dividir uma casa com você e ficar ali martirizando o resto da vida, não. Eu quero casar você com um homem inteligente, estudioso, trabalhador, servo do Deus Altíssimo, que respeita a mulher que tem, e as outras ele respeita como mulher dos outros. Ele está dizendo para você: rapaz, eu tenho uma moça crente, de família, decente, que você não vai precisar ficar dizendo para ela: amor, não vai com essa saia que está muito curta, não vai com essa blusa que está muito decotada, e você ter que ouvir ela dizer dentro de casa: o corpo é meu corpo, minhas regras. Você casou já sabendo que eu era assim, por que agora quer me mudar? Deus quer te dar em casamento uma moça que respeite você como marido e pai dos filhos que Deus vai dar a vocês. Mas você não vai chegar a esse padrão que Deus quer, que Deus planejou, que Deus arquitetou, enquanto você ficar com esse comportamento de varão conquistador que eu falei à tarde. Enquanto você ficar como mulher samaritana, já teve 5 e o que tem não é seu, você só vai se frustrar, só vai se decepcionar, usada, jogada fora. E cuidado, que nessas idas e vindas,
você poderá terrivelmente contrair alguma doença. Não é o que Deus quer para você. Deus não quer lhe dar um namorado que quando sai daqui te leve para um motel. Ele quer te dar um namorado que te leve daqui para a casa do teu pai e da tua mãe, que respeite o seu corpo como o templo do Espírito Santo, que trabalhe com você, construa um patrimônio com você, caminhe para a igreja com você, crie filhos para a glória de Deus com você, suba ministerialmente com você do lado dele, que seja um gentleman para você, que lhe trate como uma princesa que você é, que Deus lhe fez, e que quando você começar a ver os seus cabelos ficarem brancos e sua pele enrugar, não vai lhe trocar por uma novinha, vai ficar com você. É seus cabelos brancos e os dele também, é suas rugas e dele também, na alegria e na tristeza, na fartura e na escassez, na riqueza e na pobreza, para o que der e vier, o homem que Deus lhe dar em casamento, ele vai estar com você até que a morte os separe. Se você quer esse padrão, se separe daquilo que não presta. Se separe daquilo que não serve. Controle suas emoções. Domínio próprio. É fruto do Espírito, moço. E é certamente uma das virtudes do Espírito que nós mais precisamos. Eu, Tiago Rosa, sem nenhum constrangimento neste púlpito digo, eu preciso muito desta virtude do fruto do Espírito. O domínio próprio. É próprio do atleta autodominar-se. Dominar suas emoções, dominar seus desejos. Não pode ir para todo lugar, não pode viver fora de casa toda hora, não pode comer do que quer. Ele tem que ter autodomínio. Tem que se privar de muita coisa que não agrada a Deus, embora agrade você. Por quê? Porque agora, como soldado, você quer agradar aquele que o alistou. Você não está olhando só o prêmio do atleta. Você não está olhando só os frutos do agricultor. E eu acho muito lindo, pastor. Porque naquelas 3 figuras, Paulo diz, o soldado, o que é que ele quer? Ele quer agradar o que o alistou para a guerra. O atleta quer o quê? A coroa, por isso ele milita legitimamente. O agricultor, ele é o quê? O primeiro a desfrutar dos frutos. Mas antes dos frutos do agricultor e antes da recompensa do atleta, vem o interesse do soldado, que é apenas agradar aquele que o alistou para a guerra. Moços e moças, vivam um padrão de vida que agrade a Deus. Vivam de tal modo que Deus tenha prazer em vocês. Eu quero o que tu queres, Senhor. Eu vou aonde tu puderes entrar comigo. Se Jesus não pode entrar comigo em determinados lugares, eu também não vou. Se Jesus não pudesse em meu lugar, como o homem que ele é, se ele não pudesse comer e beber isto, eu também não vou comer e não vou beber. Se Cristo, no meu lugar, em seus passos, o que faria Jesus, né? Um clássico da literatura cristã mundial. Se Cristo não faria o que você está para fazer, então também não faça. Só alimente sua mente daquilo que Jesus alimentaria. Só fale palavras que em seu lugar Jesus falaria. Só vá a lugares onde Jesus iria. Só queira ser o que Jesus seria se estivesse em seu lugar. Faça disso a ambição da sua vida. Faça disso o propósito da sua vida. O grande propósito, o sonho, a ambição, a ganância da sua vida. Faça isto: agradar a Deus. Eu tive um pastor que repetia religiosamente um versículo que eu quero chamar vocês a lerem comigo agora. João 12, 26. Todo santo culto, pastor Djalma, aquele pastor que tive, lia este versículo. E eu, naturalmente, acabei memorizando de tanto ouvir.
E sei que está lá, João 12, 26. Eu gostaria muito agora que vocês jovens lessem este versículo e fizessem dele o lema da vida de vocês. Abram as Bíblias, por favor, abram as Bíblias. João 12, 26. Quem é o rapaz de timbre forte, vibrante, no meio deste auditório que poderá ficar de pé para ler esse versículo? Qualquer que seja a versão que você use. Já ficou em pé lá atrás? Por favor, mano, lê pra gente. Fica aí onde tu estás ainda de pé e vou fazer agora como o pastor Djalma. Vamos subir 2 tons aí. Você vai ler o mesmo versículo, aumenta, não é um versículozinho rápido, ele vai ler um pouco mais alto lá. Por favor, lê o mesmo versículo com voz mais alta, por favor. Sim. Sim. Obrigado, Deus te abençoe. E vocês estão com a Bíblia aberta, viram também o texto. Palavras de Jesus dizendo assim: se alguém me serve, siga-me. Ele pode dizer: sigam-me os bons. Siga-me. Aqueles que receberam a bondade do Espírito, né, que é fruto, está lá, Gálatas 5:22, bondade, fruto do Espírito. E onde eu estiver, o meu servo também estará. E se alguém, presta atenção nessa última frase, e se alguém me servir, o que é que vai acontecer? Meu Pai o honrará. É o Filho de Deus quem está dizendo para nós esta noite. Como tantas vezes disse para mim, como quando eu era um adolescente, lá nos meus 15, 16, 17 anos, ouvindo aquele veterano pastor repetir esse versículo todos os cultos. Agora é a vez de eu repetir neste culto. E eu espero que o Espírito Santo se encarregue de fazer esse versículo latejar na sua mente por muitos dias daqui para frente. Se alguém me servir, disse Jesus, o meu Pai o honrará. Timóteo, honrado por Deus. Moças e rapazes, sirvam ao Filho, e o Pai vai honrar vocês. Qualquer um que tratar bem meu filho Lucas vai ganhar a minha estima. Qualquer um que tratar bem o meu filho Lucas se tornará meu amigo. Muito mais fará o Pai das luzes, o Pai celestial, por aqueles que amarem seu filho Jesus, honrarem seu filho Jesus, obedecerem seu filho Jesus, servirem fielmente ao seu filho Jesus. Aleluia. Jesus, eu só quero o que te agrada. E você será um vaso de honra. Vocês não têm ideia do que Deus quer fazer, do que Deus pode fazer e do que Deus vai fazer através de vocês. Eu tenho estudado a história dos avivamentos mundiais. E sabe o que é que a história dos avivamentos mundiais registra para nós? É que a maioria dos grandes avivamentos no mundo foram encabeçados por jovens. Vejam, o primeiro despertamento espiritual na Inglaterra, século XVIII, eram jovens, solteiros, John, Charles, George Whitefield. Vejam o despertamento norte-americano, também século XVIII, Jonathan Edwards, era um jovem. Veja o segundo grande despertamento, tanto norte-americano como inglês. Inglês, Charles Spurgeon, começou muito jovem. Seu primeiro sermão foi pregado com 16 anos de idade. Você vê, você digita aí na internet, no Google, você digita o nome Charles Spurgeon e as ilustrações que aparecem dele é barbudão, já um homem de idade. Mas ele não começou barbudo não, ele começou quando nem tinha pelo no rosto ainda. João Ferreira de Almeida traduziu o Novo Testamento inteiro para o português. Sabe quantos anos ele tinha? 16 anos de idade.
João Ferreira de Almeida, essa Bíblia que você está lendo aí, tradução, João Ferreira de Almeida. O Novo Testamento já estava completado, a sua tradução, quando João Ferreira de Almeida era um adolescente de 16 anos de idade. E você com 30 não leu a tradução ainda, não leu o Novo Testamento ainda. Com 16 ele já tinha lido, relido e traduzido para o nosso idioma. Vocês estão acompanhando as notícias, está repercutindo no mundo inteiro o que está acontecendo na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos da América. O professor pregou uma mensagem muito simples, de acordo com os relatos, em Romanos 12, sobre o amor. Dispensou os alunos, mas um resolveu ficar, depois daquela aula, para meter a cara no chão e orar a Deus, confessando pecados e clamando por sua misericórdia. Amigos que estavam perto dele disseram: vamos orar com ele, não vamos deixar ele sozinho não. Como os outros tinham voltado para as suas salas, começaram a sentir falta. A aula começou, estava rolando, e cadê os alunos que não voltaram para a sala? Os professores disseram: vamos ver onde é que eles estão, o que é que aconteceu. Saíram das salas e foram atrás deles. Eram aproximadamente 20 que estavam neste momento, 19 para ser mais preciso, orando, confessando pecados, pedindo a Deus misericórdia, clamando por um avivamento espiritual. Quando os outros das outras classes vieram ver, aí você imagina, é formiga encontrando açúcar. Assim como Charles Finney, professor Ronaldo, quando foi batizado no Espírito Santo e entrou naquela empresa de tecelaria, ele mesmo testemunha no seu livro Uma Vida Cheia do Espírito Santo. Quando Finney ia passando pelos corredores da empresa, ninguém suportava olhar para ele. Quem olhava caía de joelhos, orando, confessando pecado. Ele voltou para casa ao final do expediente. Quando ele volta no final da tarde, ele ainda encontra a multidão de joelhos, orando, confessando pecado e clamando pela misericórdia de Deus. Semelhante fato aconteceu em Asbury. Os alunos foram ver, e todo mundo que chegava não se aguentava, se ajoelhava e orava, confessando pecados e clamando pela graça de Deus. Os professores disseram: o que é que está acontecendo? Cadê nossos alunos? Que movimento é esse? Será algum protesto? Quando os professores vêm ver, também não se aguentam, caem de joelhos, orando, confessando pecado e clamando a graça de Deus. Daqui a pouco, terminou o expediente da universidade. Os pais estão em casa esperando os filhos chegarem. Cadê os filhos que não chegam? Vamos lá procurar nossos filhos. Quando os pais chegam em Asbury, o que encontram? Alunos e professores com a cara no pó, orando, confessando o pecado e clamando misericórdia. Eles não aguentam, entram no meio da roda dos esclarecedores. Amigo, já tem gente do mundo inteiro subindo aquela universidade. E quem quer que esteja passando por ali tem contado: Deus está aqui. Um avivamento está acontecendo aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, juventude de Santa Rita. Eu não estou contando isso para esfregar na nossa cara não, para fazer pouco caso da gente não, para dizer eles têm, nós não temos. Não, que ridículo. Quem quer que faça isso é ridículo. Eu estou contando isso só para dizer uma coisa a você: o Deus de lá é o Deus daqui. O Deus de Asbury, o Deus que está começando, porque eu, Tiago Rosas, creio piamente, e já deu prova suficiente o que está acontecendo ali, desde o dia 8 de fevereiro. Para quem está por fora do que eu estou dizendo, eu vou explicar. Desde o dia 8 de fevereiro, em uma universidade cristã nos Estados Unidos da América, os jovens estão reunidos ininterruptamente, orando, cantando, confessando pecado, pregando o evangelho. Desde 8 de fevereiro, não acabou o culto. Desde 8 de fevereiro até agora, quando você
você voltar para casa, entre no YouTube e você vai ver a transmissão ao vivo. Até agora o culto não terminou. Quer dizer que esse povo tá lá desde dia 8. Ninguém foi para casa tomar banho e comer? Não, eles vão, almoçam, jantam, trocam de roupa e voltam. Mas o auditório não fecha, o auditório não para. Um público vai, outro vem, um público vai, outro vem. O fato é que o mover sobrenatural do Espírito Santo está acontecendo ali, e o mesmo Deus quer fazer aqui entre nós também, porque Ele é poderoso para fazer. O estoque de Deus não seca, o fogo de Deus se alastra e não se apaga. O azeite lá na botija daquela pobre mulher viúva não acabou, apenas parou de correr porque não tinha mais vasilha. Quem lê atentamente pode ler lá, segundo o livro de Reis, capítulo 4. Não diz que o azeite miraculoso acabou, diz que o azeite parou. Qualquer que seja a versão que você estiver usando, lá está dito assim: e o azeite parou. O azeite não acaba, ele para de correr quando não há mais vasilha, mas enquanto tiver vasilha, o azeite está descendo, o azeite está descendo, o azeite está descendo. Tem vasilha, tem vaso, tem vaso, tem vaso, tem vaso de Deus aqui esta noite, vaso de honra. Então se encha, se encha, se encha, porque a promessa de Deus também é para mim e para você esta noite. Dia 18 de junho deste ano, celebraremos 112 anos de pentecostalismo brasileiro, de Assembleia de Deus no Brasil. Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando chegaram aqui, eram jovens, solteiros inclusive. Leia a história dos grandes avivamentos espirituais. Evan Roberts, País de Gales, começou orando por um avivamento, tinha 13 anos de idade. 13 anos de idade. Este que vos fala, evangelista da Igreja Assembleia de Deus, escritor de 4 livros por graça de Deus. Hoje eu viajo o Brasil ministrando em escolas bíblicas de obreiros, congressos de escolas dominicais, eventos de jovens semelhantes a esse aqui. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: por que eu fiz questão de chamar o Caio e o Jonatas aqui para cima? Não foi por acaso não, é porque eu creio piamente. Eu creio piamente no investimento de Deus na vida de crianças, porque eu sou prova disso. Eu fui batizado no Espírito Santo quando eu tinha 9 anos de idade, ouvindo uma garota de 8 anos pregar na minha igreja em Campina Grande. E naquela noite mais de 30 crianças foram batizadas com o Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas. Alguns hoje obreiros, cantores, líderes de escola bíblica dominical. E como eu estou com saudade de ver crianças adorando a Deus em línguas na igreja, tomadas pelo poder do Espírito Santo. Que dirá nós jovens? Deus está muito disposto a nos levar mais além do que nós estamos dispostos a caminhar com Ele. Deus quer fazer muito mais do que você tem pedido. Esta minha última ministração, que eu já vou caminhando para o fim, espero estar sendo tão simples como D.L. Moody foi quando jovem nos Estados Unidos da América, como Charles Spurgeon foi na Inglaterra. Eu quero dizer para você essa noite: abra mão do que tiver de abrir. Abra mão do que lhe agrada, mas desagrada a Deus. Renuncie. E faça isso sem medo. Não tenha medo de perder, não. Porque o céu indenizará todas as perdas que você tiver nesta vida. Escreva isso, por favor, no seu caderninho aí, minha irmã. Escreva isso aí, por favor. E pelo amor de Deus, faça seus seguidores nas redes sociais saberem disso também. Escreva, e assim que chegar em casa, compartilhe isso com o maior número de pessoas que você puder. Escreva: o céu vai me. Particularize isso, pessoalize isso, tome isso para você. O céu vai me indenizar por toda a perda que eu tive por amor a Cristo nesta vida. Ele já disse a Pedro: Pedro, aquele que renunciar a tudo que tem por amor de mim,
vai receber nessa vida 100 vezes mais. E no porvir, ainda ganha a vida eterna. Quantos amigos de pelada de futebol não te procuraram mais depois que você disse agora sou crente? Quantas amigas de escola deixaram de contatar você depois que você disse agora sou crente? Perdeu, não foi? Perdeu, não foi? Perdeu não. Olha aí em tua volta. Olha aí em tua volta. 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. Paulo disse a Timóteo: foge da impureza e segue, Timóteo, a fé, a justiça e o amor. Com quem? Com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. O tempo das muriçocas acabou. Sei porque é que o povo gosta tanto de muriçoca a ponto de dar nome de bloco de carnaval, bloco das muriçoca. Acabou-se esse tempo. Agora você está aí no redil de Cristo com as ovelhas de Cristo. O tempo de correr atrás do galo lá em Recife acabou. Agora você corre atrás do leão da tribo de Judá. O tempo dos palavrões, da boca podre, acabou. Agora Jesus deu uma escovada santa na tua língua, deu uma escovada santa nos teus dentes, e agora você aprendeu a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, por gentileza, muito obrigado. E Jesus é tão bom, mas tão bom, que além de fazer você uma pessoa muito educada, ainda te deu um idioma que não se aprende na universidade. Ele te deu línguas celestiais para você irromper em adoração ao nome dele, quando as línguas da terra não conseguirem mais expressar a sua adoração. Ande! Foi Charles Wesley, compositor, irmão de John, que escreveu um hino lá no século XVIII, irmão Ronaldo. Ele disse: 1000 línguas quisera ter para louvar a Deus em todas elas. Pois se Charles Wesley estivesse aqui esta noite, eu diria a ele: Charles, Carlinhos, meu amigo, pois é possível sim você adorar a Deus em outras 1000 línguas. Sim, o batismo no Espírito Santo com a evidência das línguas te capacita a adorar a Deus em milhares de idiomas que Deus está disposto a lhe entregar. Você só vai corrigir uma coisa no texto. Você escreveu o que eu pedi? Você só vai corrigir aí. A concordância verbal, o tempo verbal não ficou bom. Como é que eu disse? O céu vai no futuro, não foi? Corrija, por favor. Coloque assim: o céu está me indenizando já. O céu está me indenizando por todas as perdas que tenho sofrido neste mundo por amor a Cristo. Porque são 100 vezes mais já nesta terra. E no porvir, aí é o estopim, aí é o auge, aí é o clímax. Aí a gente vai entrar naquele ambiente, sabe, como dizia Agostinho, aquele ambiente de impecância, onde o pecado não mais será uma possibilidade. Porque hoje o pecado é uma possibilidade, apesar de sermos redimidos. Mas quando chegarmos no céu, nem possibilidade mais o pecado vai ter. Ele será extirpado, será anulado, será aniquilado. E como eu desejo o céu, justamente por conta disso, porque quando eu chegar lá, aí sim, uma vez no céu, salvo para sempre. Quando eu chegar lá, nunca mais voltarei a ofender o meu Senhor, o amante da minha alma. Para sempre com ele estarei, para sempre o bendirei, para sempre o adorarei. E quando eu chegar lá, eu sei que vou poder procurar cada um de vocês, porque vocês também estarão lá, em nome de Jesus. O céu está indenizando. Deus é bom e paga bem. Sirva Jesus, mano. Saia do videogame, carinha.
Está matando você. Você sabe. Você sabe. Você está vendo seus estudos ficar atrapalhados. Você não está estudando como deveria. Futebol demais na cabeça, acabe com isso. Estou dizendo que você peca por assistir uma partida de futebol. Não estou dizendo isso não. Mas tudo aquilo que ocupa o nosso coração no lugar de Deus vira ídolo. É idolatria. Quanto tempo você gasta diante do espelho? Rímel, blush, um pocinho, um brilhocinho, meu cabelo. Isso é narcisismo. Tempo exagerado diante do espelho, admirando a própria natureza. Isso é narcisismo, isso é idolatria do próprio eu. É egolatria ou autolatria, veneração da própria imagem. Gaste mais tempo olhando para a palavra. Gaste mais tempo orando a Deus, clamando misericórdia. Você tem uma mãe doente dentro de casa. O Espírito de Deus me revela esta noite que tem jovens aqui que tem mãe doente dentro de casa, que já bateu em tudo que é hospital de João Pessoa, já foi até para Recife e não se curou. Deus está dizendo para você, moço e moça, você nunca fez uma oração decente pela sua mãe, você nunca fez uma oração pentecostal pelo seu pai. Você vê sua mãe gemendo de dor, você vai seu pai gemendo de dor e você não faz uma oração por ele. Aí aqui é todo pentecostalzão. Deus está dizendo para você, a doença do seu pai não é para hospital tratar, a doença da sua mãe não é para médico tratar. Quem vai tratar sou eu, quem vai fazer sou eu, quem vai curar sou eu. Mas eu quero que você ore, eu quero que você ore, eu quero que você ore, porque o milagre está na sua casa, como o azeite já estava na casa daquela viúva. Não veio de fora não, de fora vieram as vasilhas, o azeite já estava na casa dela. Painho, deixa eu orar pelo senhor. Mainha, deixa eu orar pela senhora. Que foi isso, minha filha? Que você nunca orou por mim? Nunca, manhã. E eu me envergonho disso. Mas hoje eu vou orar. Levante sua mão aos céus. Levante suas mãos aos céus. Deus está colocando fogo na palma da sua mão agora. Deus está colocando poder e autoridade na palma da sua mão agora. Você vai impor as mãos sobre o enfermo na sua casa e ele vai ser curado em nome de Jesus. Assim diz o Senhor, eu estou compartilhando a autoridade com você, para você impor as mãos sobre os enfermos e vê-los serem curados para a glória do meu nome. Ribi, Urabá, Suribi, Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele é o mesmo, ele não mudou. Disponibilize-se. Ele não está procurando os melhores ou os mais importantes. Ele está procurando os disponíveis. Disponibilize-se. O Supremo Comandante está entre nós esta noite. E ele está perguntando: onde está o jovem a quem eu possa usar? Onde está a moça que está disposta a considerar a causa do Evangelho mais importante que a sua própria beleza física? Onde está? Onde está o rapaz que se importe mais com a salvação dos perdidos do que com seus bíceps e tríceps? Onde está? O Supremo Comandante está aqui esta noite.
E está dizendo: onde estão os meus Josués, os meus Daniéis, as minhas Rutes, as minhas Anas, as minhas Marias? Onde elas estão? Está disponível? Ele está perguntando: onde está? E se você quer, como Isaías, esta noite você pode dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui, meu comandante. Eis-me aqui, meu Senhor. A tua causa é mais importante que as minhas. O céu tem urgência. O céu tem urgência. Um jovem chegou para Jesus e disse: deixa eu sepultar meu pai primeiro. O pai dele estava vivo. Ele queria esperar o pai morrer para poder sepultar, para se dedicar a Jesus. Jesus disse: deixa os mortos sepultarem os mortos. Você venha e siga-me. O céu tem urgência. Não, eu vou levando essa semana. Quando for semana que vem eu me ajeito, eu me aprumo, eu confesso, eu me arrependo, eu me volto. O céu tem urgência hoje. Hoje é o dia da decisão. O anjo já tirou a brasa viva do altar. Ele está segurando com Atenaz a brasa viva. E ele só está esperando agora você colocar a língua de fora para ele queimar. Você quer ter a sua vida queimada pelo fogo do altar de Deus? Você quer ter sua língua incendiada pelo altar de Deus? Você quer ter o seu coração incendiado? Então fica de pé e dá glória. Se tu queres hoje se entregar à causa do mestre, põe-te de pé. Ah, você não entendeu? Eu estou dizendo: se você quer, fique de pé. Porque Ele está entre nós e está com a brasa viva para queimar mentes e corações. Vasos de honra, vasos de honra, vasos de honra. Faça como fez Eliseu: queime os bois, queime o arado. Deixe tudo que pode lhe distrair para trás. Consagre-se à missão, consagre-se à chamada. Foque no ministério que Deus tem para você, para a sua vida. Você que não cantava mais, volte a cantar. Você que não pregava mais, volte a pregar. Deus está destravando o ministério da palavra para você outra vez. Você que passava muito tempo tentando encontrar um sermão, tentando rascunhar tópicos e dizia: meu Deus, eu não consigo mais pregar como antes. Sabe o que foi? O pecado contaminou, o pecado infeccionou a sua mente. Mas Deus está curando tua mente, Deus está curando teu coração e está tirando as travas e está liberando novas mensagens, novas pregações. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele está destravando ministérios, Ele está destravando vocações. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Se você sente de vir aqui à frente, prostrar-se diante do altar do Senhor, venha. Venha, venha. Venha prostrar-se diante do altar, venha, venha. Aleluia, venha, isso. Prostre-se diante do altar de Deus. O Supremo Comandante está arregimentando
Um exército para a glória do seu nome. Tem mais espaço aqui na frente. Se não couber aqui na frente, te joga aqui no púlpito. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Queima com brasa viva do altar. Queima. Queima. Com profundas riquezas, o saber. Queima com o fogo do céu, Jesus. Isso, no corredor. Pode ficar aí mesmo. Isso, se ajoelha. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Manifesta teu poder, tua graça, tua misericórdia. Derrama da unção e da graça do teu Espírito. Estendam as mãos, obreiros. Estendam as mãos, obreiros. Abençoe esses jovens. Abençoe esses jovens. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Confesse seus pecados. Confesse suas culpas. Deixe tudo agora aos pés do Senhor. Toda mentira, todo engano, toda disfarçatez, toda hipocrisia, toda inveja, toda sensualidade. Abandone tudo agora aos pés de Jesus, para provar que Ele tem coisa grande para fazer na sua vida. Você vai ver se essa mensagem não vai se cumprir na sua vida. Quando você rompe com o pecado, você faz aliança com o céu. Quando você se divorcia do pecado, você se casa com o céu. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Enche do teu Espírito, enche do teu Espírito. Batiza no Espírito Santo, batiza no Espírito Santo. Batiza no Espírito Santo, Jesus. Batiza